Analisando a violência atual à luz das ações de Jesus no templo. A comparação entre a violência presente nos dias atuais e a ação de Jesus expulsando os mercadores do templo é complexa e exige uma análise cuidadosa sob diversas perspectivas. O contexto histórico e cultural. A ação de Jesus, a expulsão dos mercadores do templo, foi um ato simbólico, denunciando a profanação de um lugar sagrado e a exploração dos fiéis. Jesus não agiu por impulso violento, mas movido pela justiça e pelo amor a Deus. A sociedade da época. A sociedade judaica do primeiro século era marcada por profundas desigualdades sociais e religiosas. A presença de mercadores no templo era um sinal da comercialização da fé e da alienação dos líderes religiosos. Comparando com a violência atual. Motivações. A violência contemporânea é motivada por uma gama diversa de fatores, como ódio, vingança, ganância e ideologia. Em muitos casos, a violência é utilizada como meio para alcançar fins políticos, econômicos ou sociais. A ação de Jesus, por outro lado, foi motivada pela defesa da justiça e da santidade. Meios. A violência atual pode se manifestar de diversas formas, desde a violência física até a psicológica e virtual. Os métodos utilizados por Jesus foram simbólicos e não causaram danos físicos aos envolvidos. Consequências. As consequências da violência são devastadoras, tanto para as vítimas quanto para a sociedade como um todo. A ação de Jesus, por sua vez, gerou uma profunda reflexão sobre a natureza do culto e a importância da justiça. Pontos de reflexão. A violência nunca justifica a violência. Embora a ação de Jesus possa parecer violenta à primeira vista, ela foi um ato de resistência não violenta contra a injustiça. A importância do contexto. É fundamental analisar cada situação de violência de forma contextualizada, considerando as causas, as motivações e as consequências. A necessidade de justiça. A busca por justiça é um imperativo moral, mas a violência não é o caminho para alcançá-la. O papel da fé. A fé pode ser uma força poderosa para a transformação social e a superação da violência. Conclusão. A comparação entre a ação de Jesus e a violência atual nos leva a concluir que a violência nunca é justificável, mesmo quando motivada por causas justas. A fé nos desafia a buscar soluções pacíficas para os conflitos e a construir um mundo mais justo e humano. Questões para reflexão. Como podemos aplicar os ensinamentos de Jesus sobre a não violência em nossa sociedade? Qual o papel da fé na construção de um mundo mais pacífico? Como podemos combater a violência sem recorrer à violência? Quais são as raízes da violência em nossa sociedade? Versículos bíblicos. Mateus 5:9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Romanos 12:19. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu o retribuirei, diz o Senhor. 2 Coríntios 10:4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas. É importante ressaltar que esta é apenas uma análise inicial e que o tema da violência é complexo e multifacetado. A reflexão sobre este tema nos convida a aprofundar nossos conhecimentos sobre a Bíblia, a história e a sociedade, buscando sempre uma compreensão mais profunda da vontade de Deus para o mundo. Aplicando os ensinamentos de Jesus sobre a não violência na sociedade atual. A mensagem de Jesus sobre a não violência é atemporal e continua relevante para os desafios do nosso mundo. Embora o contexto histórico seja diferente, os princípios de amor, perdão e justiça permanecem como guias para uma vida mais pacífica e compassiva. Aqui estão algumas maneiras práticas de aplicar esses ensinamentos, buscando sempre uma compreensão mais profunda da vontade de Deus para o mundo. Ensinamentos de Jesus sobre a não violência na sociedade atual.
A mensagem de Jesus sobre a não violência é atemporal e continua relevante para os desafios do nosso mundo. Embora o contexto histórico seja diferente, os princípios de amor, perdão e justiça permanecem como guias para uma vida mais pacífica e compassiva. Aqui estão algumas maneiras práticas de aplicar esses ensinamentos em nossa sociedade. No nível individual, cultivando a compaixão. Ao colocarmos-nos no lugar do outro, desenvolvemos empatia e somos capazes de compreender suas dores e necessidades. Praticando o perdão. Perdoar é um ato de libertação que nos liberta do rancor e da amargura. Combatendo a violência interior. A violência começa dentro de nós. Ao trabalharmos em nossos próprios medos e ressentimentos, contribuímos para um mundo mais pacífico. Escolhendo a comunicação não violenta. Em nossas relações interpessoais, podemos optar por uma comunicação assertiva e respeitosa, evitando a agressão verbal e física. No nível social, apoiando causas justas. Ao nos engajar em causas sociais que promovem a justiça e a paz, podemos fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Construindo pontes. Promovendo o diálogo e a compreensão entre diferentes grupos sociais, podemos superar divisões e construir uma sociedade mais unida. Combatendo a cultura da violência. É fundamental questionar e desafiar os valores que perpetuam a violência, como o machismo, a xenofobia e o racismo. Educando para a paz. A educação para a paz deve ser priorizada em todos os níveis de ensino, para que as futuras gerações cresçam com valores de respeito, tolerância e solidariedade. No nível político, exigindo políticas públicas que promovam a paz, é importante pressionar os nossos representantes políticos a adotarem medidas que combatam a violência e promovam a justiça social. Votando por candidatos comprometidos com a paz. Ao escolher nossos líderes, devemos priorizar aqueles que defendem a não violência e o diálogo. Participando de movimentos sociais. Ao nos unirmos a outros que buscam a paz, podemos amplificar nossa voz e criar um movimento mais forte. Exemplos práticos. Voluntariado. Dedicar tempo a causas sociais, como ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade ou trabalhar em projetos de educação. Mediador de conflitos. Aprender técnicas de mediação para auxiliar na resolução pacífica de conflitos. Defensor dos direitos humanos. Defender os direitos de grupos marginalizados e lutar contra a discriminação. Conscientização. Utilizar as redes sociais e outros meios de comunicação para divulgar informações sobre os impactos da violência e as alternativas pacíficas. Versículos bíblicos que inspiram a não violência. Mateus 5:9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Romanos 12:19. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu o retribuirei, diz o Senhor. 2 Coríntios 10:4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Conclusão. A não violência não é apenas uma opção, mas um imperativo moral. Ao seguir os ensinamentos de Jesus, podemos contribuir para a construção de um mundo mais justo, humano e pacífico. A mudança começa em cada um de nós, e ao agirmos com amor, compaixão e perdão, podemos inspirar outros a fazerem o mesmo. Desafios para a reflexão. Que ações concretas você pode tomar hoje para promover a não violência em sua vida? Como você pode ajudar a transformar sua comunidade em um lugar mais pacífico? Quais são os maiores obstáculos para a construção de uma sociedade não violenta? Lembre-se, a jornada pela paz é contínua e exige dedicação e perseverança. Ao trabalharmos juntos, podemos construir um futuro mais promissor para todos. Os ensinamentos de Jesus sobre a não violência na sociedade atual. A mensagem de Jesus sobre a não violência é atemporal e continua relevante para os desafios do nosso mundo. Embora o contexto histórico seja diferente,
Os princípios de amor, perdão e justiça permanecem como guias para uma vida mais pacífica e compassiva. Aqui estão algumas maneiras práticas de aplicar esses ensinamentos em nossa sociedade. No nível individual, cultivando a compaixão. Ao colocarmos-nos no lugar do outro, desenvolvemos empatia e somos capazes de compreender suas dores e necessidades. Praticando o perdão. Perdoar é um ato de libertação que nos liberta do rancor e da amargura. Combatendo a violência interior. A violência começa dentro de nós. Ao trabalharmos em nossos próprios medos e ressentimentos, contribuímos para um mundo mais pacífico. Escolhendo a comunicação não violenta. Em nossas relações interpessoais, podemos optar por uma comunicação assertiva e respeitosa, evitando a agressão verbal e física. No nível social, apoiando causas justas. Ao nos engajar em causas sociais que promovem a justiça e a paz, podemos fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Construindo pontes. Promovendo o diálogo e a compreensão entre diferentes grupos sociais, podemos superar divisões e construir uma sociedade mais unida. Combatendo a cultura da violência. É fundamental questionar e desafiar os valores que perpetuam a violência, como o machismo, a xenofobia e o racismo. Educando para a paz. A educação para a paz deve ser priorizada em todos os níveis de ensino, para que as futuras gerações cresçam com valores de respeito, tolerância e solidariedade. No nível político, exigindo políticas públicas que promovam a paz, é importante pressionar os nossos representantes políticos a adotarem medidas que combatam a violência e promovam a justiça social. Votando por candidatos comprometidos com a paz. Ao escolher nossos líderes, devemos priorizar aqueles que defendem a não violência e o diálogo. Participando de movimentos sociais. Ao nos unirmos a outros que buscam a paz, podemos amplificar nossa voz e criar um movimento mais forte. Exemplos práticos. Voluntariado. Dedicar tempo a causas sociais, como ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade ou trabalhar em projetos de educação. Mediador de conflitos. Aprender técnicas de mediação para auxiliar na resolução pacífica de conflitos. Defensor dos direitos humanos. Defender os direitos de grupos marginalizados e lutar contra a discriminação. Conscientização. Utilizar as redes sociais e outros meios de comunicação para divulgar informações sobre os impactos da violência e as alternativas pacíficas. Versículos bíblicos que inspiram a não violência. Mateus 5:9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Romanos 12:19. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu o retribuirei, diz o Senhor. 2 Coríntios 10:4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Conclusão. A não violência não é apenas uma opção, mas um imperativo moral. Ao seguir os ensinamentos de Jesus, podemos contribuir para a construção de um mundo mais justo, humano e pacífico. A mudança começa em cada um de nós, e ao agirmos com amor, compaixão e perdão, podemos inspirar outros a fazerem o mesmo. Desafios para a reflexão. Que ações concretas você pode tomar hoje para promover a não violência em sua vida? Como você pode ajudar a transformar sua comunidade em um lugar mais pacífico? Quais são os maiores obstáculos para a construção de uma sociedade não violenta? Lembre-se, a jornada pela paz é contínua e exige dedicação e perseverança. Ao trabalharmos juntos, podemos construir um futuro mais promissor para todos. A construção de uma sociedade não violenta é um ideal que a humanidade busca há séculos. No entanto, diversos obstáculos impedem que essa utopia se torne realidade. Alguns dos maiores desafios são: desigualdade social. A disparidade entre ricos e pobres, o acesso desigual a recursos e oportunidades, e a exclusão social geram ressentimento e frustração,
que podem se manifestar em atos de violência. Concentração de poder. A concentração de poder em poucas mãos, seja nas mãos de governos autoritários, grandes corporações ou grupos criminosos, pode levar à opressão e à violência. Cultura da violência. A normalização da violência em diversas esferas da vida, como nos meios de comunicação, na política e nas relações pessoais, contribui para a perpetuação desse ciclo. Falta de educação. A falta de educação de qualidade, que inclua valores como empatia, respeito e resolução pacífica de conflitos, dificulta a construção de uma sociedade mais justa e pacífica. Interesses econômicos. A busca por lucro a qualquer custo e a exploração dos recursos naturais podem gerar conflitos e violência. Ideologias extremistas. Ideologias que pregam o ódio, a intolerância e a superioridade de um grupo sobre outro podem levar a conflitos violentos. Traumas históricos. Eventos traumáticos do passado, como guerras e genocídios, podem deixar marcas profundas nas sociedades, dificultando a construção da paz. Como superar esses obstáculos? Promover a igualdade social. É fundamental investir em políticas públicas que reduzam as desigualdades e garantam a todos os cidadãos acesso a direitos básicos como educação, saúde e trabalho. Fortalecer a democracia. A democracia é o sistema político que mais se aproxima do ideal de justiça e igualdade. É preciso fortalecer as instituições democráticas e garantir a participação cidadã. Educar para a paz. A educação é a chave para a transformação social. É preciso investir em uma educação que promova valores como a empatia, o respeito, a tolerância e a resolução pacífica de conflitos. Combater a cultura da violência. É preciso desconstruir os estereótipos e os valores que glorificam a violência e promover uma cultura de paz. Construir pontes. O diálogo e a cooperação são essenciais para superar as diferenças e construir um mundo mais justo e pacífico. Resolver conflitos de forma pacífica. É preciso investir em mecanismos de resolução de conflitos que sejam justos e equitativos. A construção de uma sociedade não violenta é um processo longo e complexo que exige a colaboração de todos. É fundamental que cada um de nós faça a sua parte, seja através de pequenas ações cotidianas ou de um engajamento mais ativo na luta por um mundo mais justo e pacífico. Gostaria de resolver conflitos de forma pacífica é uma habilidade fundamental para construir relacionamentos saudáveis e promover